Rui Costa Pimenta, um dos fundadores do PCO, um partido ali da extrema esquerda, e Breno Altman, do Opera Mundi, que são a galera da extrema esquerda, o Rui Costa detonou o Alexandre de Moraes, detonou esse julgamento, disse que não houve golpe no Brasil e disse assim que o discurso dele se alinha com o discurso de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Vamos ver aqui ele detonando essa questão aí do golpe, suposto golpe. Vamos ouvir? Já deixa o like e se inscreva no canal. E o que eu acho que está acontecendo nesse julgamento é uma coisa escandalosa e criminosa, né? Primeiro porque se a tese do golpe de Estado fosse verdadeira, você teria que ter aí um banco dos réus com militares, né? Porque golpe de Estado com pessoas totalmente desarmadas e tal, nesse caso, né? Aquilo lá seria uma espécie de putsch, de uma insurreição de pessoas armadas para tomar o Estado. Não, não existe. Desarmado é difícil você realizar um putsch dessa natureza. Então, você teria que ter militares. Não tem nenhum militar. E as pessoas que estão sendo condenadas a penas duríssimas são os pobres coitados. Aí o pessoal fala, não, mas eles são bolsonaristas. Tudo bem, mas ser bolsonarista é uma questão ideológica. É como, sei lá, você ser evangélico. É um posicionamento seu. É uma porcaria de posicionamento? Sem dúvida nenhuma. Mas você não pode ser condenado por isso. Você pode ser... Essa é a questão. Ele está entendendo, porque se agora estão condenando os bolsonaristas, daqui a pouco vão condenar os esquerdistas. Entendeu? Essa é a lógica. Se querem destruir a galera bolsonarista, porque a galera bolsonarista é que prega que querem impeachment de ministro e tudo mais. Daqui a pouco vai ser os esquerdistas, meu irmão. Vamos lembrar que em 2017, 2018, por ali, eram os petistas que estavam protocolando, pedindo impeachment de Moraes. Isso é bom lembrar, tá? Condenado por aquilo que você faz, não por aquilo que você pensa. Bom, isso é muito grave, né? Condenar o cidadão lá que é ex-funcionário da Sabesp há 17 anos, 15 em regime fechado, é uma coisa, é uma barbaridade. Eles foram condenados também por associação criminosa armada, sendo que ninguém mostrou as armas. Exatamente. Ninguém jogou bomba, ninguém atacou. A questão da moça do batom. Assim, é o negócio mais louco que a gente já viu. Minha associação criminosa. É loucura. A polícia abala, nada. Então, é uma coisa grotesca. E, na minha opinião, extremamente perigosa para nós. Isso não para mesmo. bolsonaristas, para nós. Agora ele entendeu. Eu acho que esse cara, apesar dele ser do PCO, ele é muito inteligente. Porque ele pensa, cara, se agora, nesse momento da história, a gente deixa o STF agir dessa maneira, o judiciário agir dessa maneira, dando 10 anos, 14 anos para essas pessoas que estão pintando estátua, não sei o que mais, daqui a pouco e se nós sairmos do poder? O que vai acontecer? O bolsonarista que foi condenado a 15 anos, não sei o que vai acontecer com ele. É possível que ele não fique 15 anos, que a situação mude, não sei. Mas a hora que a situação se inverter, o peso de todas essas ações arbitrárias vai cair em cima da esquerda e vai ser muito problemático. Exato. Já há várias, como é que se diz? Já há vários ameaços nesse sentido, né? Eu não sei o que... Assim, os estudantes da USP, por exemplo, já começaram a falar que a tentativa de ocupação da reitoria e tudo mais seria a mesma coisa do 8 de janeiro. Lógico que vão falar isso daí. Lógico que a coisa tende a se desenvolver nesse sentido. Se for necessário, nós vamos ver esquerdistas pegando aí 17 anos de cadeia por uma bagatela. Nós não podemos ser a favor disso aí. Né? Perfeito. A questão tem que ser tratada com muita seriedade. O Alexandre de Moraes, ele não é uma pessoa de esquerda. Ele é um representante da classe dominante, do grande capital. Ele não está agindo assim em defesa da democracia, que ele não liga para a democracia. Ele era um tucano. É ainda, né? Num certo sentido. É um policial. E para ele, a democracia é uma bobagem, uma coisa... O STF foi quem fez toda a o único golpe de Estado verdadeiro que aconteceu no Brasil nos últimos tempos foi o golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Foi a prisão. Pode ver que ele é bem esquerdista, que ele fala que houve o golpe contra a Dilma, né?
Mas enfim, a análise dele até aqui, que ele estava fazendo em relação a essas arbitrariedades cometidas pelo STF que a esquerda está aplaudindo agora, eu vejo o Moraes muito semelhante com o Sérgio Moro. Só que as coisas que o Moraes está fazendo agora é tão mais aberrantes e piores ainda. Só que é a última instância, né? E contra bolsonaristas, a esquerda aplaude como assim. Sérgio Moro, você tinha caso de corrupção e tudo mais. Agora, são umas coisas grotescas que podem sim reverter, inverter esse cenário todo. Por exemplo, se a direita ganha em 2026 e faz a maioria do Senado, tudo pode acontecer, velho. Do Lula, a prisão do Lula foi o segundo golpe de Estado. O STF teve uma participação de relevo nisso. Então, eu acho a esquerda muito. A esquerda que apoia isso daí, tudo bem. Algumas pessoas diriam, é pragmatismo. Como ele está contra os nossos inimigos, vamos apoiá-lo. É um pragmatismo meio cego, na minha opinião, se for isso. Mas eu acho que nem é isso. Acho que tem muita gente que acha que o Alexandre de Moraes é um herói do povo. Eu vejo tudo isso daí com imensa preocupação, né? E vejo que é uma simplificação da situação política brasileira e Tanto é que, tanto o Congresso Nacional, alguns jornalistas falam, que o governo Lula hoje está governando com colisão com o STF, porque não tem maioria no Congresso, não consegue aprovar projeto. Imagina a esquerda se enfraquecendo, querendo judicializar tudo, cara. A história do Eduardo Bolsonaro, do Lindbergh do PT querendo levar lá para prender o passaporte do Eduardo, tudo os caras estão judicializando. E o discurso do André Fernandes, lá na Câmara dos Deputados, dizendo assim o seguinte, olha, agora é contra nós, depois é contra vocês. Ele estava falando em relação a Carla Zambelli, que a Câmara deveria aprovar a cassação do mandato dela e não aceitar de mão beijada a ordem do Judiciário. André Fernandes falou, olha, agora é contra nós. Tu não entende isso? Daqui a pouco é contra vocês. A esquerda não deve nunca admitir nenhum tipo, né, de atropelo na questão jurídica. Nós já vimos esse filme aí contra o PT. Rui, como você caracteriza o 8 de janeiro? Se não foi uma tentativa de golpe de Estado, do que se tratou? Eu acho que estimularam aquele pessoal bolsonarista a fazer o que eles acabaram fazendo lá, um ato público e tal. Na minha opinião, o que aconteceu deles invadirem e tudo mais, eu acho que nem estava previsto. Eles simplesmente fizeram isso. Eu acho que foi uma tentativa de acossar o governo do PT na época. Né? Simplesmente. Não acho que foi um golpe de Estado. Depois apareceu aí dados de que os militares não seriam a favor de um golpe de Estado. Eu tinha essa caracterização. Eu acho que o pessoal foi iludido. Alguém falou para eles aí, alguém da cúpula bolsonarista, talvez até os próprios militares, falaram, vai lá que os militares vão dar apoio para vocês. É possível que tenha sido esse o enredo da história. Agora, não dá para caracterizar isso daí como uma tentativa real de golpe de Estado, né? Você mandar um pessoal invadir um prédio público não é golpe de Estado. Precisaria ter tido mais. Precisaria, por exemplo, o pessoal ter falado, vamos todo mundo armado porque nós vamos tomar o controle da capital federal. Isso aí seria uma tentativa de golpe de Estado, mesmo que os militares não tivessem saído à rua. Ou então, se os militares, algum setor militar tivesse saído à rua, caracterizaria como golpe de Estado. Agora, tem um outro problema também, que é o seguinte, rapidamente. O fato das pessoas, né, tentarem dar um golpe de Estado também não autoriza o Estado a agir de maneira draconiana. Porque se for assim, você imagina. Se for assim, teria que penalizar a galera do MST da esquerda que atacou o prédio lá também em Brasília, né? Se fosse assim, né? Todo mundo também deveria estar preso, né? Não é isso? O Hugo Chávez tentou dar um golpe de Estado. Não colocaram ele na cadeia 20 anos. Não acho que corresponde fazer isso daí. Finalmente é uma luta política. Eu acho que corresponde botar o pessoal na cadeia de alguma maneira, vamos dizer assim. Mas é favorável a alguma condenação a quem participou do 8 de janeiro? Sim, eu acho que sim, pelo vandalismo, por tudo que aconteceu, não por golpe de Estado. Depois agora eu acho que a tese jurídica, que é outra inovação brasileira do crime multitudinário,
ela é uma tese antijurídica. Não existe esse crime multitudinário. O crime tem que ser provado pessoa a pessoa. Exatamente. Aí o Alexandre Moraes falou, é impossível provar, né, a autoria do crime pessoa a pessoa. Bom, se é impossível, então não pode condenar. Tem que ter individualização do caso. Eles não fizeram isso. Porque é impossível que você vai passar por cima da legislação. Eu acho que quem quebrou as coisas tem que ser condenado por vandalismo, depredação de patrimônio público. Né? Se o cara quebrou uma janela, é uma coisa. Se o cidadão, né, como informaram, rasgou um quadro de Cavalcante, é mais grave porque, né, o atentado ao patrimônio público é maior. Teria que ser uma coisa normal. Acho que no pessoal que estava lá, ninguém poderia ser condenado por golpe de Estado. Então, eu, em geral, não sou favorável, eu e o meu partido, nós não somos favoráveis a nenhum tipo de excesso judiciário. O judiciário, a prisão, as penitenciárias e a polícia são inimigos dos trabalhadores. Então, nós não somos favoráveis a nenhum tipo de altas penas, de nada, por nenhum motivo que seja no mundo. Até porque também eu acho que isso aí não resolve nada. Vocês são favoráveis a que os militares envolvidos nas concentrações bolsonaristas a partir das eleições e que confluíram para a intentona do 8 de janeiro, que esses militares sentem no banco dos réus? Aí a gente deveria provar, né, a intenção deles, mas sim, eu acho que não deveria ser uma pena muito grave, porque nada de grave aconteceu. Se eles tivessem tentado dar um golpe de Estado, seria um pouco diferente. Né? Outra coisa, para esclarecer, que eu acho que é importante esclarecer, outra coisa é, por exemplo, o que aconteceu com os militares das ditaduras militares na América Latina, que assassinaram pessoas, que torturaram. Esse é um problema político muito grave. Eu acho que eles deveriam ter um julgamento político. Eu, por exemplo, na Argentina, eu acho que uma boa parte da cúpula militar argentina deveria ter sido executada. Pegou pesado agora. Ele falou que os militares que fizeram crime de guerra deveriam ser mortos. Ele foi duro em cima desse caso, mas ele falou a verdade, que não houve golpe de Estado, que essa questão de, a Débora, aí coloca um crime nela, tentativa de abolição de Estado, aí tentativa de não sei o que mais, organização criminosa, não faz muito sentido, cara, e colocam mais de 10 anos, 12 anos, 14 anos de prisão, isso é um absurdo. Tem gente que comete crime mais loucos no Brasil e não pegam isso. Isso é loucura, e o Rui Costa sabe que isso um dia pode votar contra os esquerdistas. Eu quero ouvir a opinião de vocês.